Olá, muito obrigado por você estar aqui hoje. Nessa live class nós vamos conversar sobre como engajar os seus alunos com sala de aula invertida. Meu nome é Paulo Tomazinho, eu sou doutor em educação, eu sou Google Innovator, ou seja, eu sou reconhecido pelo Google como um agente de transformação, um agente de implantação de inovação em instituições de ensino, e eu trabalho na Meta Aprendizagem, que é uma consultoria que ajuda escolas e instituições de ensino a implantar metodologias ativas e tecnologias educacionais. Fique comigo até o final dessa aula, vai ser rápida, que você vai ter a segurança de aplicar sala de aula invertida na sua sala de aula. Não importa se você é professor de fundamental, anos finais de fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, ensino superior ou pós-graduação. Você vai se beneficiar muito em conhecer essa metodologia, essa forma de trabalhar com os alunos para ter esse engajamento, para ter esse aumento de aprendizagem. Tá? Nós vamos falar o que é, vantagens e desvantagens, os principais cuidados para a aplicação da metodologia. Eu vou mostrar alguma evidência científica, alguns artigos científicos que mostram o porquê funciona e como funciona. Né? E no final eu vou deixar um método, um passo a passo, que é o exato método que eu trabalho nas minhas aulas e nos meus treinamentos, nas oficinas e nos workshops, que as instituições de ensino, as universidades me contratam para formar os times de professores em metodologias ativas. Não vou esconder nada, vou passar exatamente todo o passo a passo e todo o cuidado em cada etapa. Tá? Sala de aula invertida é um termo cunhado por Jonathan Bergman, Universidade de Colorado, em Denver, onde no ensino médio, no high school nos Estados Unidos e depois também na universidade, em Química, ele começou a gravar as telas do PowerPoint e colocar para que os alunos assistissem antes da aula presencial. E usava, portanto, o momento da aula presencial para construir o conhecimento com esses alunos. Ou seja, realizar discussões, trabalhos colaborativos, exercícios em sala de aula. Então, se você acompanhar aqui, previamente eu fiz um desenho para poder mostrar isso. A sala de aula tradicional ela é caracterizada pelo seguinte: um professor prepara o conteúdo de aula, ementa o conteúdo programático e no dia da aula ele vem para a sala de aula para apresentar, portanto, este conteúdo. Isso é uma transmissão de informação do professor para os alunos. O professor, nesse ponto, característico das metodologias tradicionais, passa pelo papel de detentor do conhecimento e transfere esse conhecimento para os alunos. De preferência, esses alunos têm que ficar numa sala de aula, enfileirados, quietos, em silêncio, para absorver isso. Tá? Espera-se, em ensino fundamental 2, às vezes ensino médio, espera-se que esse professor passe uma tarefa, uma atividade para que o aluno possa fazer, olha só, depois do ambiente de aula, depois do encontro presencial. Tá? E aí, se a gente sabe, cultura brasileira, nem sempre o nosso aluno tem o hábito de estudar após a aula. Tá? Então isso aqui, na verdade, não serve para todo mundo. Algumas pessoas, alguma porcentagem dos seus alunos estudam, fazem a tarefa, atividades, leitura complementar, a leitura da própria aula, após a aula. E esse método ele acabou se mostrando muito pouco efetivo. E é isso que eu quero mostrar em algumas pesquisas aqui para vocês, alguns infográficos também. O método de sala de aula invertida, ele é justamente a inversão desse processo. Onde, antes da aula, esse aluno tem contato prévio, portanto, com conteúdo pequeno, 15 minutos, 12 minutos, no máximo 20 minutos de um vídeo, ou de uma leitura de um artigo, ou de uma leitura de um capítulo de livro previamente selecionado, ou um texto produzido pelo professor. Esse vídeo nós vamos falar, ele pode ser um vídeo que o professor faz uma curadoria de um assunto, que já existe um vídeo no YouTube Edu, Khan Academy, Coursera, enfim, já existe esse vídeo, tá? Então o professor escolhe esse vídeo, faz a curadoria desse vídeo para poder passar para o aluno. Ou o professor pode produzir realmente esse vídeo, nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. O fato é que esse aluno, a turma, tá? Chega para a aula presencial, perceba que esse ambiente aqui é um ambiente de sala de aula, só que não é aquele ambiente de sala de aula convencional,
com carteiras, fileiras e alunos em silêncio. Neste momento, o professor pede para que se reúna grupos, formem grupos. No começo pode ser aleatório, depois a gente pode ir dirigindo para poder ter um grupo mais heterogêneo e mais produtivo, tá? E aqui é criada uma estratégia, tá? Para que haja a discussão. Então, no momento presencial, acontece a construção do conhecimento. A construção do conhecimento. De forma colaborativa, de forma ativa. O aluno está discutindo, conversando com seus pares, com seus colegas sobre isso, tá? E o papel do professor? O papel do professor, além de fazer uma boa curadoria do conteúdo, nesse ambiente agora de presencial, ele sai do centro do processo, toda a atenção voltada para ele. Cada grupo aqui tem uma atenção, né, individual aqui de cada grupo, da cada equipe, e o professor fica passeando, né, entre as equipes para poder observar qual equipe tem alguma dúvida, qual equipe que está num ponto do exercício que está empacado, que não avança, tá? E desse modo o professor pode ajudar pequenos grupos de alunos de uma forma mais personalizada, mais customizada, tá? Mais, portanto, adaptativa. Portanto, se eu tenho um grupo, olha lá, dá um exemplo como esse aqui, que pela formação do grupo, aquele assunto avançou, o professor pode dar um novo exercício, uma nova lista de exercícios, por exemplo, para que ele possa continuar, porque o básico que foi para todo mundo já aconteceu. Mas, por outro lado, se eu tenho um outro grupo de alunos que estão com dúvidas, estão empacados, não entenderam ainda, mesmo tendo contato aqui, o professor pode se aproximar desse grupo e dar uma atenção mais especial, tá? Portanto, a gente está o tempo mais precioso da sala de aula, que é o presencial, é a forma mais efetiva do professor poder fazer diferença em pequenos grupos, né? Quase que de forma individual e não em forma por atacado, não em forma de uma mensagem para todo mundo igual, tá? Isso aqui é uma grande característica deste método chamado sala de aula invertida. Então, isso caracteriza a inversão, justamente no modelo tradicional, a maior parte do tempo o professor transmite conhecimento e espera-se que o aluno construa o seu conhecimento, ou seja, releia, faça exercício, ressignifique e, portanto, aprenda no momento posterior, tá? E aqui estão alguns problemas desse método. Se enquanto o professor, que é quem conhece mais o assunto, apenas transmitindo igual para todo mundo, é muito provável que eu tenha absorções de forma diferente aqui, porque cada um tem um background, tem uma formação individual, tá? De conteúdos, de saberes individuais. E vamos supor que eu estou pegando um aluno agora que estuda, que esse aluno, estudando esse conteúdo após a aula, ele pode ter uma dúvida. A quem esse aluno recorre nesse momento de estudo, se ele tem uma dúvida? A quem? Não tem um colega para ele poder pedir ajuda. O professor, ele só vai encontrar o professor na próxima aula, provavelmente na próxima semana, tá? Então é aqui que acontecem as lacunas de aprendizagem. Foi transmitida informação, mas não foi construída informação. E esse sistema tem se mostrado pouco efetivo. O que caracteriza a sala de aula invertida, e por isso o nome invertida, é porque inverte esse processo. Aqui está a aquisição de conhecimento. Aquisição. Como aqui. Aquisição de conhecimento. Aquisição de conhecimento. De forma individual. Num vídeo, por exemplo, ou numa leitura, o aluno pode dar pausa no vídeo, ou pode reler, ou pode assistir o vídeo, sendo falando de vídeo, várias vezes. 1, 2, 3, 4 vezes, até entender aquele conteúdo. Tá? Uma vez que ele tem essa oportunidade, tá? É bem diferente desse momento aqui. Porque se esse aluno perdeu essa aula, provavelmente ele não terá outra oportunidade de rever o professor explicando isso. Porque na próxima semana, conteúdo programático, novo conteúdo, novo conjunto de informações. Aqui, o aluno, na sala de aula invertida, o aluno pode rever isso quantas vezes quiser. E o momento de aula, de construção de conhecimento, né? Inverte por quê? O momento de construção de conhecimento se dá na aula presencial. De novo, de forma colaborativa, de forma de trabalhos em equipes, de forma que esse aluno resolva problemas, que esse aluno se comunique, que esse aluno desenvolva habilidades socioemocionais
raramente desenvolvidas nesse modelo de ensino. Tá? Então, isso que a gente acredita, isso que funciona. Então, são as principais desvantagens do modelo tradicional e as vantagens do modelo invertido. Na tela, eu vou compartilhar a tela com vocês agora, e eu tenho aqui um estudo, que ele se chama assim, ó, Improved Learning in Large Enrollment Physical Class. O que ele vai falar? Ele está falando usando sala de aula invertida, e ele mostra um gráfico, onde ele compara duas turmas, uma turma A e uma turma B, ou então turma teste de controle. Tá? Como vocês podem ver no gráfico, vou passar o gráfico agora em um zoom maior para que você possa enxergar, ele está aqui ó, colocando fogo, né? Esse light and fire, colocando fogo, né? E é o resultado de um teste de física. O gráfico mostra o número de estudantes e a nota. Perceba que eu tenho duas cores, azul claro e azul escuro. Perceba também que eu tenho notas, os scores aqui, notas de 1 a 12. Eu preciso explicar isso para você. De 1 a 12 significa a parte de conteúdo mesmo, conteúdo programático da nota, né, da grade, da nota no padrão americano. A nota no padrão americano é diferente da nossa, ela não vai de 1 a 10, ela vai de 1 a 20. De 1 a 12 ela mede conteúdo e 13, 14 até 20, ou seja, 8 pontos, ela mede soft skills. Capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de resolver problemas, capacidade de comunicar, capacidade de ser criativo, ou seja, soft skills. Tá? Nós não medimos isso no Brasil, portanto, nós vamos ver o que é possível comparar. Então imagina que o 12 é o nosso 10, tá? E 1 é o nosso 1, naturalmente. Você vai perceber aqui no azul claro, quando está falando de grupo controle, né? Eu vou até tentar pegar aqui um lapisinho para poder gravar isso na tela. Você vai perceber aqui, ó, que no azul claro, o grupo controle, ele forma distribuição normal. Olha só, de 1 até 12. Mas o pico de nota é justamente, perceba, olha lá, na nota 5. Nota 5 é um pouco abaixo do nosso 4,5, talvez, se fosse uma escala de 1 a 10. Tá? Portanto, abaixo de 5. O que ele está dizendo nesse gráfico? O grupo controle teve aulas tradicionais com o professor de física, ensinando física e dando tarefa para os alunos. A moda, ou seja, o maior número de alunos tirou nota, foi quase 40% dos alunos, tirou nota 5. Tá? Nota 4, eu tenho lá 35%. Veja, se eu pegar entre 4 e 5, está abaixo da média, portanto, eu tenho que 75% da sala tirou notas ou 4 ou 5. Portanto, bem metade, abaixo de uma média 5, se a gente for 4, 5, se a gente for normalizar isso para uma base 10. O que é interessante aqui, deixa eu ver se eu troco de cor, vou colocar aqui em verde, tá? Perceba só, grupo experimental. O grupo experimental foi exatamente isso. A aula de física estava no vídeo, onde ensinava o conteúdo em vídeos curtos, e a aula presencial era realizada de modo, né, de sala de aula invertida, onde o professor pedia para que os alunos resolvessem os problemas de física, conversassem entre eles, e o professor estava lá disponível, né, para ajudar cada um dos grupos de forma mais individualizada. Perceba aqui na tela o resultado, olha só. Eu vou fazer aqui de novo, tentando desenhar o gráfico, tá? Perceba aqui que a moda, ou seja, a maior frequência de nota está em nota 11. 11 de 12. 11 de 12 seria mais do que o nosso 9,5. Tá? E perceba que eu tenho muita nota 12, que seria o nosso 10 na nossa base. Só isso mostra uma efetividade do método, ou seja, uma pesquisa científica com turmas grandes de física, que não é um conteúdo fácil, tá? Mostrando a efetividade desse método. E é por isso que a gente acredita tanto nessas metodologias ativas de modo geral, em específico na sala de aula invertida. Tá? Deixa eu só puxar aqui na minha apresentação. Um novo artigo. Olha só que interessante esse artigo. Também vou compartilhar a tela aqui com vocês. Você deve estar vendo a tela nesse momento. Sala de aula invertida. Um redesenho do curso, um aumento de aprendizagem e aumento de engajamento numa escola de saúde, uma escola profissionalizante de saúde.
O que é interessante, eu vou passar para o próximo gráfico, que eles estavam redesenhando todo um curso, saindo de um modelo tradicional e passando para um modelo de sala de aula invertida com mais metodologias ativas. Perceba, o gráfico que está aparecendo para vocês agora, ele é uma pesquisa que os professores, os coordenadores que estavam fazendo essa mudança, esse planejamento de redesign de curso, de sair do tradicional para vir para o invertido, perguntaram para todos os alunos, antes de fazer a mudança. Vocês preferem ensino tradicional ou sala de aula invertida? Como historicamente esses alunos só tiveram experiência com ensino tradicional e não conheciam sala de aula invertida, olha aqui o gráfico. Mais que 70%, talvez 73%, 75%, menos 75%, 72%, 75%, antes preferiam o quê? Se foi perguntado, você prefere ensino tradicional ou sala de aula invertida? 70% dos alunos, mais que 70% dos alunos vão falar, prefiro aula tradicional. Eu prefiro que o professor me explique, eu estou pagando para isso, eu prefiro que o professor dê aula e eu assista a aula. O problema é que os alunos não tiveram muita opção, porque eles fizeram redesign dessa metodologia, dessa escola profissionalizante de saúde, mesmo apesar dessa vontade dos alunos quererem o ensino tradicional. Portanto, tudo que eles tiveram agora foi sala de aula invertida. E depois de um ano de curso, os alunos experimentando, portanto, sala de aula invertida, perguntaram para os mesmos alunos a mesma pergunta. E agora, vocês preferem ensino tradicional ou sala de aula invertida? Metodologia ativa. Veja no gráfico, mais que 80%, tá? 85% provavelmente aqui, agora preferem a sala de aula invertida. Por quê? É muito importante a gente entender o porquê dos resultados. O porquê? Uma vez que esse aluno tem esse conhecimento prévio, ele pode assistir isso quantas vezes quiser, mas principalmente ele constrói esse conhecimento conversando com os alunos, com os colegas, discutindo com os colegas, resolvendo problemas práticos, trabalhando em equipe. Esse conhecimento ele se cristaliza de uma forma muito mais duradoura no cérebro. O aprendizado ele é mais significativo. Uma vez que esse aprendizado é mais significativo, a consequência imediata disso é que esse aluno não precisa estudar uma grande quantidade de informação de forma desesperada de véspera da prova. Porque ele de fato aprendeu aquele conteúdo que foi trabalhado no método mais ativo. Ao passo que, enquanto a aula tradicional, esse aluno precisa estudar muito de véspera de prova para poder conseguir ter um objetivo, que é tirar nota e não aprender. Não aprender para a vida. O objetivo dele é tirar nota. E se uma semana, 2 semanas depois, você pergunta ou reaplica a prova, você vai ver que foi um desastre a nota da reaplicação da prova. Porque os alunos não estudaram para aprender. O objetivo de estudo deles foi fazer prova e tirar nota. E isso é muito sério. Tá? E veja, disso tem 3 erros, ou 3 armadilhas, na verdade, que eu quero comentar com vocês. A principal armadilha, o principal erro que todo mundo comete é começar a usar sala de aula invertida porque escutou falar, porque está na moda, mas sem um propósito verdadeiro. O que eu falo como propósito? É um objetivo claro. Por quê? Cada conteúdo vai ter necessariamente uma metodologia que é mais adequada para ser trabalhado com os alunos desse conteúdo. Então, se você pega qualquer conteúdo aí da tua disciplina e fala, hoje eu vou pegar um vídeo aqui legal do YouTube, então eu vou gravar aqui e vou fazer uma sala de aula invertida, mas sem um propósito muito claro, você está entrando no maior risco que eu acredito, que é o modismo. É o ouvir falar que metodologias ativas funcionam, não se aprofundar sobre isso e tentar fazer de forma meio despretensiosa. Qual que é a principal consequência disso? É muito provável que a experiência, se não foi muito planejada, se não tem um propósito muito claro, a experiência de toda essa metodologia não seja muito boa para os alunos. Os alunos entendam que você, está tentando enrolar a aula. Porque eles esperam, veja, eles não conhecem isso, eles esperam que você transmita informação. E a hora que você cria uma atividade que não foi muito bem planejada, não ganhou esse engajamento dos alunos, a tendência é que eles, professor, a atividade foi legal, e semana que vem vai ter aula? Porque eles não entendem isso como aula. Então, não caia no modismo, professor. Não caia no modismo de sair fazendo qualquer coisa apenas por ter visto um vídeo curto, um infográfico. Estude.
Tem livros sobre isso, tem artigos científicos sobre isso. Se você ficar até comigo aqui até o final, eu vou compartilhar essa apresentação e esses artigos com você, tá? Mas não cai em modismo. Um outro erro muito grande, e olha, só ano passado eu trabalhei mais de 2.000 professores em quase 40 sessões de oficinas no Brasil inteiro. E o feedback que eu percebo, e quando os professores me contam os erros que cometeram, o principal erro que professores cometem em sala de aula invertida é focar no antes, o que ele vai ter de vídeo, o que ele vai produzir, o que ele vai escolher para o aluno estudar antes, e esquecer ou negligenciar a parte presencial. Acredite em mim, a parte presencial é a mais importante da metodologia. Assim, aqui que a construção do conhecimento acontece aqui. O vídeo é pouco importante. O vídeo, não é que é pouco importante, mas ele é menos importante que a aula presencial. O vídeo é uma introdução ao assunto. A discussão, a ampliação, a pesquisa, a discussão, a construção do conhecimento, de novo, para ser enfático, se dá na aula presencial. Então você não pode negligenciar essa fase. Porque se você negligencia, achando que isso aqui é o mais importante, isso aqui fica sem propósito, e de novo, os alunos terão uma má experiência com a metodologia. Qual que é o problema do aluno ter uma má experiência com a metodologia? Quando você quiser usar outra metodologia ativa, ou usar sala de aula invertida de novo, esse aluno já está desacreditado do método. Quando um colega seu ou um outro professor da sua escola teve uma má experiência com a sua turma, se você for aplicar a sala de aula invertida para essa turma de novo, são 2 trabalhos. Tirar a má experiência e construir a nova experiência. Então é muito melhor já planejar, já ter propósito e fazer tudo de uma vez só. Fazer bem feito da primeira vez. Isso é muito importante. O segundo erro, o terceiro erro, e é o segundo erro mais prevalente que acontece, maior erro que acontece, é um dos grandes erros que acontece, eu estou dividindo os principais aqui com você, embora tenha escolhido muito bem o vídeo, ou embora tenha produzido um vídeo você mesmo, né, para que o seu aluno assista em casa, aquela preocupação excessiva de professor de zelar pela qualidade, de zelar para garantir o preparo do seu aluno, no momento presencial você para isso aqui e fala: pessoal, deixa eu explicar o que estava no vídeo. Deixa eu reexplicar o que estava no vídeo. Pessoal, presta atenção aqui. Eu vou dar uma aula curta daquilo que vocês viram no vídeo. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Se você fizer isso, você está dando o seguinte recado para os teus alunos. Alunos, não se preocupe com o vídeo que o professor pediu para você assistir. Porque a hora que você chegar em sala de aula, fique tranquilo que o professor aqui vai explicar para você todo esse conteúdo. Qual que é a consequência principal disso? A consequência principal é, se você fizer isso uma vez, não precisa fazer 2, fizer isso uma vez, na próxima vez que você, um colega ou qualquer um, for usar uma estratégia de sala de aula invertida, o teu aluno não dá mais importância para o momento prévio. Não dá mais importância para o momento de aquisição. Porque ele tem a tranquilidade que o professor vai explicar de novo em sala de aula. Então, repetir, retomar, reexplicar o conteúdo prévio, né, é um grande erro que professores cometem ao escolher a metodologia sala de aula invertida para trabalhar com seus alunos. Não faça isso. Eu tenho algumas crenças que eu acabo pescando também de professores que acreditam. A principal crença que os professores acreditam é: nossa, está todo mundo falando de metodologia ativa, eu vejo pesquisa que os alunos não suportam mais a aula tradicional, mas eu tenho uma má notícia para você. Assim como você, assim como eu e os seus alunos são vítimas de um sistema educacional. Um sistema educacional que foi pautado e desenvolvido por 200 anos nesse modelo de professor transmitir conhecimento. Isso é o que o aluno entende por aula. Então, se você faz muito radicalmente, ou seja, se você não ganhou a atenção, se você não criou uma expectativa, ganhou o interesse do aluno, plantou, né, o que você vai trabalhar no futuro, você tem uma grande chance do seu aluno não estar preparado para metodologias ativas. Não é só o professor que tem que se preparar para a metodologia ativa. O aluno também, o professor também tem que preparar os alunos para que uma aula com metodologia ativa funcione muito bem. Tá?
Então, assim, achar que todos os alunos estão preparados para a metodologia ativa é uma grande crença, mas é um grande erro. Não estão. Você tem que ir preparando eles. Vou dar uma dica rápida. Como que você pode começar a desenvolver uma certa autonomia dos seus alunos? Uma aula tradicional, uma aula expositiva, que é o que normalmente todo mundo acaba usando como padrão. No final da aula, os últimos 5 ou 10 minutos, você fala: pessoal, juntem todo mundo em grupo agora, na aula expositiva. Juntem todo mundo em grupo agora, grupos de 4 ou 5, e discutam entre o grupo agora, discutam entre vocês do assunto que eu ensinei, né? Do assunto que eu transmiti aqui. Quais são os pontos mais importantes que vocês perceberam e quais são os pontos que vocês acreditam que eu deva cobrar em prova? Acredite em mim, professor. Esses 5 minutos, esses 10 minutos são transformadores na sua aula, no aprendizado do aluno e na questão de comportamento da turma. Porque são 5 ou 10 minutos que você está colocando os seus alunos, mesmo numa aula tradicional, mas colocando seus alunos num método ativo. Eles têm que discutir, eles têm que conversar entre eles, têm que entrar em acordo, têm que conversar um com o outro, portanto desenvolve comunicação, tem que trabalhar em equipe para poder decidir qual do assunto trabalhado em sala, quais os pontos, né, trabalhados em sala são os mais importantes e que deveriam ser cobrados em prova. E aí vem o que eu falo assim, é até engraçado. Se você conversa com seus alunos depois da prova, você vai ficar com um pouquinho, talvez, se você é muito vaidoso, né? Às vezes o professor tem essa questão, você vai dizer: puxa, o aluno não lembra da minha aula, que eu preparei com tanto carinho, e lembra dos últimos 5 ou 10 minutos da aula que eles conversaram entre os alunos. Não importa, o teu papel é fazer o aluno aprender. E se o aluno está aprendendo com os colegas, o teu papel está excelente, está realizado. O teu papel foi feito. Portanto, guarde isso como uma dica. Fazendo isso, essas pequenas intervenções, colocando o seu aluno no modo ativo durante uma aula tradicional, você vai aquecendo o seu aluno. Você vai construindo atenção, construindo interesse e preparando o seu aluno para o engajamento com metodologia ativa. Guarde essa dica vale ouro. Tá? Outra crença é acreditar que precisa de tecnologia para realizar sala de aula invertida. Ah, eu preciso de vídeo. Fique tranquilo. Se o seu aluno não tem acesso, a condição socioeconômica, enfim, que você dá aula aí, o teu aluno não tem acesso à internet em casa, não tem na escola, fique tranquilo. É possível fazer sala de aula invertida com o próprio livro didático. É possível fazer sala de aula invertida com um xerox, tá? Com um texto. O fato é, e o segredo talvez seja como engajar, como comunicar isso com seus alunos, tá? Para que você tenha a leitura desse texto prévio e eles tenham uma noção do assunto a ser trabalhado em sala de aula, porque a construção, eu insisto, a construção do conhecimento, ela vai acontecer de forma colaborativa, de forma em equipe, no momento presencial. Então, é sim possível conduzir uma aula de sala de aula invertida, mesmo sem vídeo, sem internet, sem tecnologia. Basta o professor ter um papel mais convincente, um planejamento, a gente vai falar sobre isso, um planejamento metodológico, onde a comunicação é um ponto importante nessa estratégia de como comunicar ao aluno o que vai acontecer nas próximas aulas. E a terceira crença é acreditar que precisa garantir o resultado. Veja, confirmando aquele erro que eu falei. Não, professor, não precisa reexplicar nesse momento presencial. Confie no vídeo, confie no texto, confie no material prévio que você selecionou ou que você produziu. A função desse material prévio não é construir todo o conteúdo, não é abordar todo o conteúdo, e sim dar uma noção geral, dar uma introdução. De novo, para ser enfático e repetitivo, a construção do conhecimento, a pesquisa, o aprofundamento acontece de forma colaborativa, de forma ativa em sala de aula presencial. Ok? E eu conto tudo isso por quê? Porque eu sou um professor que me dedicava em montar excelentes aulas para dar uma boa aula, transmitir boas informações aos meus alunos, mas eu percebia que essa dedicação que eu tinha em preparar uma boa aula não surtia o resultado que eu esperava em termos de aprendizagem dos meus alunos. Sempre, conversando com meus alunos, eu via uma dificuldade na prova e se fosse conversar 1 ou 2 semanas depois, como aplicava a prova, 1 semana depois, era um desastre essa nota.
Então, o método é muito pouco ineficaz. Isso me tirava o sono. Até que eu cheguei numa pesquisa, num infográfico, que eu vou compartilhar com vocês, se você olhar na tela agora, ele está entrando na tela, que é uma pesquisa de Edgar Dale, olha só, 1963, super antiga. O que Dale fez? Dale, ele pegou um grupo de alunos e testou várias abordagens de transmissão de conteúdo. Após 2 semanas de cada uma dessas abordagens didáticas, ele reaplicava um teste. Então tinha um pré-teste, tinha a abordagem didática, um teste imediato e 2 semanas depois um novo teste. E ele comparava então desse pré-teste com pós-teste, qual foi a retenção, quanto que o aluno guardou em 2 semanas. E olha só os resultados. Em aula expositiva, esse resultado mostra que a retenção é apenas 5%. Quando o aluno faz uma leitura, essa retenção, essa taxa de aprendizagem, como está aqui, ó, taxa de aprendizagem, né? Ela representa 10%. Quando você tem recurso audiovisual, imagem, vídeo, né, te apoiando nessa transmissão desse conhecimento, isso sobe para 20%. Por favor, vamos guardar esse número aqui, ó, 20%. 20%, tá? Porque 20% é o que sobra desse momento de aula aqui, ó. Transmissão de informação, audiovisual, slide, né, vídeo, mas transmissão de informação, o professor transmitindo e o aluno mais passivo recebendo isso, 20%. 20%. Tudo que o aluno tira nota em cima disso, ele depende daquele estudo de véspera de prova, colocando em memória de curto prazo e derrubando aquilo na prova. Dá certo? Tira nota, tira 6, 7, 8, tira nota. Mas ele não sabe 6, 7, 8. Tá? E quando ele vai ser avaliado, Enem, ENAD, vestibular, testes padronizados, OAB, né? A gente vê a catástrofe que é. Porque o aluno estudou para um objetivo, tirar nota. Um objetivo, tirar nota. E não para aprender. Quando você avança nesse quadro aqui de Edgar Dale, perceba que coisas interessantes aparecem aqui. Pelo simples fato de você demonstrar alguma coisa para os alunos, essa taxa de retenção já sobe para 30%. Pelo simples fato de você criar uma estratégia didática, onde você promova a discussão em grupo, discussão entre os alunos, como eu dei a dica lá de uma aula tradicional, últimos 5 ou 10 minutos, discussão em grupo do que é mais importante da aula, a taxa de retenção, a taxa de aprendizagem sobe, segundo o Dale, para 50%. E teste, permita-se experimentar. Acontece isso mesmo. Permita-se experimentar. Aprender fazendo, ou seja, quando o aluno põe a mão na massa, quando o aluno de fato estuda, olha lá, quando o aluno de fato estuda, a taxa de retenção sobe para 75%, ou seja, entre o pré-teste e o pós-teste tem uma retenção, ou seja, uma semelhança em 75%. Agora, nada, e é conhecimento popular, é conhecimento, né, tá aí, é ditado popular, nada faz você aprender mais do que ensinar outra pessoa. Nada. Essa taxa de retenção entre pré-teste e pós-teste salta para 90%. Guarde então, aula tradicional, 5%, leitura, 10%, audiovisual tradicional, 20%, discussão, 50%, aprender fazendo, 75%, um ensinando o outro, que é o que acontece aqui, 90%. É muito desproporcional. Então é por isso que a gente acredita nos métodos ativos. Tá? E com esse objetivo, né, eu quero passar agora um passo a passo para que você tenha segurança em aplicar sala de aula invertida na tua sala, com os teus alunos, na tua disciplina. E ele passa por 5 passos. Tá? O primeiro passo é ter um objetivo muito claro. Por que você quer usar a sala de aula invertida? Qual conteúdo, qual unidade didática, qual unidade de conhecimento, depende dos nomes aí, que você gostaria de trabalhar com seus alunos usando a ferramenta sala de aula invertida, usando a metodologia sala de aula invertida. Eu falei ferramenta porque eu quero dividir aqui com você uma analogia.
Para construir uma mesa, não é o serrote e o martelo, as ferramentas, que constroem uma mesa. Quem constrói uma mesa é o carpinteiro, usando o serrote, uma serra e o martelo. Portanto, nas mãos do carpinteiro, o serrote e o martelo são ferramentas que o ajudam a construir a mesa. O professor, quem ensina, não é o método, não é a tecnologia. Método e tecnologia são ferramentas. Quem ensina, quem cria um ambiente propício à aprendizagem é o professor. Então, não importa qual metodologia ativa, não importa qual ferramenta, tecnologia, são ferramentas. E na mão do professor, isso faz sentido. Tá? Então, por isso é importante, qual o teu objetivo? Objetivo claro da tua disciplina e especificamente daquela unidade, daquele conteúdo, daquele ponto, qual o objetivo? Porque você tem que ter isso muito claro para definir qual ferramenta, qual metodologia ou qual recurso de tecnologia você precisa usar ou se precisa usar. Primeiro ponto, então, objetivo claro. Segundo ponto, curadoria ou preparo do material prévio. Esse ponto, como eu disse, não é o mais importante, mas ele é fundamental, porque o objetivo desse ponto é um overview, uma visão geral, uma introdução ao assunto. E quanto mais conciso, mais claro, mais didático for o vídeo, que você pode escolher isso pronto, de excelentes professores no canal de YouTube, ou produzir gravando com o celular, ou gravando a captura de tela. Screencastify é um software que faz isso muito bem, está aqui na geração de caracteres depois, é o Screencastify, tá? Ou um estúdio, né? Ou seja, você está uma estúdio mais profissional. Não importa, com o celular quebra o galho para você transmitir bem o seu conteúdo. O que importa não é a forma, é o conteúdo, tá? Ele tem que ser claro o suficiente e para cumprir o objetivo de ser amplo de overview, ou seja, uma visão geral, e também ser introdutório, porque é ancorado nesse conteúdo prévio que serão feitos os exercícios, as discussões, enfim, a parte presencial. A preparação da atividade, então, ponto 1, recapitulando, ponto 1, objetivo claro. Ponto 2, curadoria e preparo do conteúdo. O ponto 3, o preparo da atividade presencial. O preparo da atividade presencial. Então, vamos lá. Ponto 1, objetivo claro. Ponto 2, curadoria ou preparo do conteúdo prévio. Ponto 3, preparo da atividade presencial. E aqui você tem que ter muita atenção. Como eu disse, tem importância, é importante, mas aqui o show acontece. Aqui a experiência acontece. O que o teu aluno vai lembrar não vai ser disso aqui, porque isso aqui tem aos montes no YouTube. Ele vai lembrar do que aconteceu aqui. E aí não importa se você está promovendo uma discussão, se você está realizando uma atividade de exercícios com discussão do grupo, ou outras metodologias ativas, como instrução por pares, ensino baseado em equipes, projetos, estudo de casos, Phillips 66, Jigsaw, não importa a metodologia. Ou seja, essa é a experiência maior que o aluno tem, presencial. Se você não tem muito conhecimento disso que eu falei, me acompanhe que a gente vai começar a produzir vídeos sobre cada uma dessas metodologias ativas, assim como esse, tá? Então, ponto 1, objetivo claro. Ponto 2, curadoria e preparo do conteúdo. Ponto 3, preparo da atividade presencial. Ponto 4, isso também é fundamental, boa estratégia de comunicação. A boa estratégia de comunicação, ela significa o quê? Não dá, é como um filme. Não é assim, tá aqui o filme, assista esse filme. Hollywood começa a antecipar, começa a fazer como que chama? Um trailer, né? Começa a dar pílulas. E é isso, professor, que você tem que fazer para a tua aula. A tua aula tem que se tornar um show de metodologia ativa. E para isso, veja só, 2 semanas antes você pode falar, pessoal, daqui 2 semanas nós vamos aprender tal assunto. E vai ser uma aula tão interessante, mas semana que vem eu vou dar uma dica para vocês que vocês vão precisar muito me ajudar para que vocês tenham uma aula inesquecível na vida de vocês. Vocês vão aprender muito. E deixe essa sementinha plantada. Deixe os alunos terem curiosidade entre eles.
Na outra semana, aí sim você fala, olha, nós vamos trabalhar tal assunto e para isso acontecer legal, você tem que assistir esse vídeo curto. E para esse vídeo, eu gostaria que você prestasse atenção nisso, nisso e naquilo. Faça os alunos ter um micro comprometimento. Faça os alunos a concordar, ou seja, afirmar para você que eles vão assistir esse vídeo e para poder a atividade de sala de aula acontecer bem. Não subestime o poder dos micro comprometimentos. Por favor, entenda isso. Então, essa estratégia de comunicação, de aquecimento, de preparo, né, de até comunicar a aula, ela é fundamental. E o quinto ponto é a avaliação e a aprendizagem. Não perca a oportunidade de, após terminar uma metodologia ativa, perguntar para os seus alunos. E aí, pessoal, gostaram? De 1 a 10, guarde isso, de 1 a 10, qual a probabilidade de vocês recomendarem uma atividade como essa para os seus colegas? Ou recomendarem uma atividade como essa para outros professores? Ou qual a probabilidade de 1 a 10 de vocês toparem uma nova metodologia como essa, ou então uma repetição de metodologia como essa? De 1 a 10, por quê? Porque ele entra numa metodologia, de novo, de feedback, de avaliação, que chama NPS, Net Promoter Score. Tá? E ele é baseado ali na pergunta definitiva. A pergunta definitiva é: qual a probabilidade de você recomendar isso para um amigo? Né? O que interessa para a gente é a nota 9 e 10. Você vai somar todos os alunos que responderam 9 e 10 e guarda 50 e 35, por exemplo. De 50 alunos, 35 colocou ou nota 9 ou nota 10. 35. E você vai pegar agora esses 35 e dividir por 50. Você vai ter 70% da turma concordou com a metodologia, recomenda a metodologia. Você tem uma métrica. E agora, uma nova metodologia, você pode de novo pedir. E essa nova metodologia, de 1 a 10. E aí você vai aprendendo, acima de 70, abaixo de 70. Ou seja, você vai aprendendo o que funciona e o que não funciona. Portanto, meça, tá? A avaliação é extremamente importante no processo didático e na relação professor-aluno. Porque com isso a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente está cada vez melhorando a nossa atividade, a nossa profissão e a nossa eficiência como professor. Bom, era isso, né? O que eu te mostrei aqui nessa sequência de vídeos e nas telas é exatamente o que eu uso nas minhas abordagens didáticas, com as minhas turmas, quando eu trabalho com sala de aula invertida. É exatamente o que eu ensino nos meus treinamentos, nos meus workshops, nas minhas oficinas. Quando as universidades me contratam para treinar os seus professores, é exatamente essa a essência, né? Eu trabalho de uma forma vivencial, ou seja, eu coloco todos os professores para vivenciar isso como alunos e depois refletir sobre essa vivência como professores. Mas é exatamente a sequência que eu trabalho com vocês. A sequência de objetivo claro, curadoria e preparo prévio do conteúdo prévio, preparação da atividade presencial, a boa estratégia de comunicação e a avaliação, NPS e aprendizagem, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa estrutura de vídeo, dessa dinâmica, dê um like, dê um gostei aqui, compartilhe isso com seus amigos. É importante que você compartilhe com seus amigos, porque mais pessoas fazendo certo, todo mundo tem uma melhor experiência, né? Não tem que desconstruir para reconstruir, tirar a má impressão para construir a boa. Todo mundo começa a acertar de uma forma mais rápida, né? Acertar de primeira. E se você está numa escola, numa universidade, né? É professor, está numa escola, numa universidade, indique meu nome, Paulo Tomazinho, indique meu site, está aqui embaixo meu site, Meta Aprendizagem, para o seu coordenador, para o seu diretor, tá? Mas não é só isso. Pensando, né, e para agradecer você que ficou até o final desse vídeo aqui comigo, eu estou pensando em criar um grupo, e aí eu quero dividir isso com você. Criar um grupo, eu não sei ainda se vai ser no Facebook, no WhatsApp, estou pensando ainda, mas criar um grupo de professores interessantes como você e interessados, como você também, né? Para que a gente possa compartilhar, para a gente possa trocar. Quem sabe a gente até possa co-criar alguma coisa junto, tá? E se você então tem interesse em participar desse grupo, comente aqui embaixo, eu falo assim, ó, eu quero, a senha é eu quero, porque todo mundo que colocar eu quero, tá? Eu vou pessoalmente, ou seja, eu vou entrar em contato com vocês para a gente poder comunicar qual será a plataforma ali, como vai funcionar esse grupo. Eu não sei bem claro ainda, estou dividindo aqui de pronto com vocês essa minha intenção,
tá? É isso. Eu espero que tenha sido muito útil para você. Eu espero que essa estratégia, esse passo a passo te dê segurança, né? Para que você possa experimentar, para que você possa modificar, porque não tem verdades feitas, não está nada escrito em pedra, tá? Então, é um método. E tendo um método, tendo esse passo a passo, você pode adequar isso para a sua realidade, para a sua escola, para a sua instituição, para os seus alunos, para a sua disciplina. Portanto, é esse método. Um beijo no coração, né? E a última frase que guarde ela. Permita-se experimentar. Permita-se experimentar. Muito obrigado. Fique com Deus.